Então, primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou Valéria Nakamura. Hoje eu sou coordenadora de conteúdo e produtos online e projetos, né, lançamento de produtos online da Tríade PS, que é a maior consultoria de gestão e tempo e produtividade que a gente tem aqui no Brasil, e a gente atua com pesquisa, com consultoria, com treinamentos presenciais, online, software, nessas questões realmente de produtividade, tá? E o que acontece, né? Hoje eu vim aqui efetivamente falar sobre tomada de decisão, que é um dos temas que a gente atua aqui também, e esse é o meu tema de especialidade. Tá? É um tema que eu me especializei durante alguns anos aí. Eu posso dizer que eu acho que a gente acabou... né, eu acabei me especializando, acho que a gente durante a vida. Acho que a gente sempre é um tomador de decisão. Talvez a gente não perceba isso, mas a gente acaba sempre, toda hora, em todo momento, tomando alguma decisão. Então, eu acho que eu sempre fui uma tomadora de decisão nata, passei por muitas coisas profissionais, muitas coisas pessoais, e em vários momentos tive que tomar decisão. Eu tenho basicamente mais de 28 anos de trabalho, comecei a minha carreira na área de recursos humanos, então trabalhei em grandes empresas, tais como Suzano Papel e Celulose, e depois fui fazer uma coisa que as pessoas dizem que é um pouco mais gostoso, que é cerveja. Então, eu virei brameira. Então, fui para um processo de trainee lá, mudei de carreira nesse momento, porque eu fui para a mesma área de RH, mas eu saí da Suzano Papel e Celulose, eu acho que foi uma grande decisão que eu tomei, para ganhar 30% a menos do que eu ganhava na Ambev. E por quê? Por uma grande questão de crescimento profissional. Poucas pessoas têm essa oportunidade de ser um trainee, e nesse momento eu agarrei com todas as minhas forças essa oportunidade, e foi uma grande oportunidade de carreira, onde eu pude conhecer o que era uma empresa. E nesse momento de conhecer todo o processo de uma empresa, porque eu conheci desde a fabricação, manutenção, comercial, marketing, RH, qualidade, então eu passei por muitas áreas, e isso me abriu muitos olhos para realmente depois querer ser empreendedora. Então, em algum momento da vida, eu também decidi virar dona de empresa. Então, eu abri uma empresa na área de serviço, inicialmente, porque era uma empresa de consultoria em tecnologia. Aí você fala assim, nossa, Valéria, você foi de RH para tecnologia. Sim, foi para RH de tecnologia. É uma área que eu gostava já muito, fui estudar e acabei entrando nessa área, junto com meu noivo na época, hoje meu marido, e a gente abriu uma empresa na área de TI. E depois a gente abriu comércio, abrimos consultoria, então tivemos várias coisas, dentre algumas que deram muito certo e outras que também não deram muito certo. Algumas decisões que foram erradas ou inadequadas e tem outras que foram muito boas. E dentro desse momento, foram surgindo oportunidades. Eu fui me capacitar como empreendedora, me surgiu a oportunidade de virar uma facilitadora do programa Empretec, que era um programa que efetivamente era da ONU aqui no Brasil, junto com o Sebrae. Fiquei por muitos anos trabalhando com treinamento, e nesse momento me surgiram também outras oportunidades de ministrar treinamento em outras áreas, em outros momentos. E isso foi muito bacana. Isso realmente foi um crescimento muito grande, e uma mudança de decisão muito, muito tranquila. Por quê? Porque eu sabia o que eu queria sempre nesses momentos. Eu sabia quais eram os meus valores. E isso cada vez mais ficava mais tranquilo uma tomada de decisão. Eu não posso dizer que foi simples, mas eu acho que me trouxe tranquilidade por tudo que eu sabia e tudo que eu poderia fazer. E aí eu passei muito tempo trabalhando em consultoria, não só a minha consultoria, mas também trabalhando como consultora independente em várias consultorias, até que em 2014 eu fiz uma guinada na minha carreira, porque me surgiu um convite para trabalhar, para ser gerente de operações de uma ONG, então eu fui trabalhar no Instituto Etos, vivenciar um lugar totalmente diferente do que eu havia vivenciado até o momento, e eu fui nessa mudança toda, foram 5 anos não, 2 anos, mas viajando 5 horas por dia de Mogi das Cruzes para São Paulo, que nessa época eu morava em Mogi das Cruzes, e foi um período muito complicado em termos de qualidade de vida. Até que em 2012 eu entrei no Etos, e em 2014 me surgiu um outro convite. Foi quando o Christian, a Cláudia me falou que parou o som. Será que parou o som para todo mundo? O pessoal está me escutando? Vamos ver se o pessoal está me escutando ou se foi a Cláudia. Voltou. Então, beleza, Cláudia. Tá? E aí, em 2014, o Christian, que é o dono da Tríade, me convidou para vir trabalhar em Santos. Então, mais uma vez, efetivamente, foi uma decisão. E uma decisão que talvez, vamos dizer, um pouco mais complicada.
E por que foi uma decisão um pouco mais complicada? Porque envolvia a minha família, né? Eu tenho uma filha, hoje de 11 anos, e naquela época ela estava com 9 anos, e foi muito complicado porque, assim, como que a gente ia lidar com isso? Uma mudança de cidade, uma criança que já estava acostumada com a escola, com as amiguinhas e tudo mais, mas a gente conseguiu fazer também essa mudança, essa decisão, sem ser muito dramático. A gente levou de uma forma bem tranquila com ela, conversamos, decidimos juntos. Eu vou falar sobre essa questão de decidir, compartilhar as informações, compartilhar as decisões. E isso foi muito importante, efetivamente, para essa mudança. Então, assim, várias coisas a gente vai mudando, várias coisas a gente vai decidindo ao longo da vida. Então, eu já tive que decidir se eu ia casar ou não, se eu ia ter filho ou não, se de repente eu ia mudar de emprego, se ia mudar de profissão, se mudava de casa. Então, assim, são coisas que a gente vai decidir no dia a dia. Tá? E todo dia a gente toma alguma decisão. Normalmente, as pessoas querem tomar decisões de apenas grandes coisas, porque elas acham que essas grandes coisas que vão impactar a sua vida. E ao contrário disso, o que eu aprendi ao longo de todos esses anos e ao longo de muitos estudos que eu fiz, é que todas as decisões impactam na nossa vida. E talvez aquelas que a gente nem acredite, aquelas que sejam pequenininhas aparentemente, são essas que dão um maior impacto. Por quê? A gente não vai percebendo essas pequenas decisões ao longo do nosso dia a dia, ao longo da vida. Né? Então, são decisões que não têm um tamanho, gente, não tem decisão mais importante ou menos importante. Talvez tenha decisão mais complexa e outras menos complexas, mas decisões são tomadas no dia a dia. E uma questão que muita gente me pergunta é assim, como não errar? Tá? Não existe não errar em tomada de decisões. Em algum momento da vida, a gente vai errar. Aí vocês podem me falar assim, Valéria, mas você erra? Claro que eu erro. Eu sou uma pessoa, né? Nós somos seres humanos. E aí eu sempre brinco que é o seguinte, nós seres humanos, nós formamos as informações, nós geramos as informações. Se nós seres humanos somos imperfeitos, então nós geramos informações imperfeitas. Logo, o que vai acontecer? Nós também vamos tomar decisões imperfeitas. Então, não tem essa questão de não errar. Nós vamos errar sim nas decisões. Só que eu acho que o grande aspecto disso é que quando você vira um verdadeiro tomador de decisão, você vê a decisão de uma outra forma. Você vê uma decisão como algo que você pode errar ou você pode acertar. Se você acertar, ótimo. Se você errar, como eu posso arrumar isso? Qual a solução que eu tenho que buscar? Que caminho que eu posso tomar? Tá? Então não é ficar presa naquela decisão e falar assim, ai, agora meu mundo caiu, agora eu já não sei mais o que fazer, ai, agora eu já não tenho mais solução. Não, busca uma solução. Então quanto mais a gente toma decisão, mais a gente vira um tomador de decisão. Então tomada de decisão é um hábito? Sim. Tomada de decisão é um hábito. E todo dia a gente tem que tomar uma decisão. Todo dia a gente tem que buscar fazer algo que a gente fala assim, puxa, eu saí daqui e vim para cá. O que eu fiz de diferente? O que isso impactou no meu dia a dia? Então, isso é muito importante. Tá? Então, algumas questões que eu vou trazer hoje aqui para vocês, nesse processo de tomar decisão. Infelizmente, eu não consigo trazer tudo, né? Até porque, se eu trouxer tudo, o conhecimento de tomada de decisão, a gente vai ficar aqui por horas. Sendo que o curso online que eu fiz tem 8 horas, de tanta informação que a gente tem, de tantas coisas que nós trabalhamos. Então não dá para falar sobre tomada de decisão em 1 hora. A gente vai conseguir trazer alguns aspectos, que eu acredito que são aspectos importantes, e que vocês, terminando esse webinário, vocês já podem repensar em várias coisas. Tá? Uma das coisas que eu sempre falo em tomada de decisão, sempre tenha um caderno ou no Word, não importa onde você queira, mas é escrever. Tá? Então eu tenho um mantra, efetivamente, na tomada de decisão, que é escrever, escrever, escrever. Ok? Se você não escreve, você não consegue visualizar todos os pontos da sua tomada de decisão. Então, escreva. Tá? Se você está aí me ouvindo, de repente assim, eu não... E aí? Né? Quem escuta, gente? Ao escutar, você tem pouco conhecimento. Tá? Então, assim, sugiro que alguém pegue aí o papel, uma caneta, um caderno, coisa e tal, e anote algumas dicas que eu vou trazer aqui, tá? Porque já pode ajudá-lo na próxima tomada de decisão que vocês queiram, tá? Uma questão que eu gosto muito de trabalhar, que é assim, a palavra decisão,
Tá? Não sei se vocês já perceberam do que ela é composta. Ela tem um jogo de palavrinhas, vamos dizer assim, na palavra decisão. Ela pode ser considerada o seguinte: de uma cisão. E o que isso quer dizer? De um corte, né? Deixe coisas para trás. Né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente faz uma tomada de decisão, na realidade, a gente tem que cortar. A gente tem que deixar algumas coisas para trás. E esse é um dos grandes problemas. As pessoas não querem perder nada. Porque as pessoas ficam presas no que elas vão perder. Elas não pensam no que elas podem ganhar. Então, esse é um grande problema na tomada de decisão. Tá? As pessoas têm que pensar: o que eu vou ganhar se eu tomar essa decisão? Aonde eu vou chegar? O que eu posso conseguir? Que resultado eu vou alcançar? E não ficar preso o seguinte: puxa, mas se eu fizer isso, talvez eu vou perder tal coisa, talvez eu vou deixar de fazer tal ação, talvez eu não vá fazer mais dessa mesma forma. Gente, quando a gente vai pensar em decisão, a gente tem que ter o ganho. É pensar no futuro, não é ficar preso no passado. Tá? É fazer ações hoje, porque uma decisão também, ela não é uma decisão se você só fica pensando. Tá? Um dia eu estava com um amigo meu e ele falou assim para mim: eu decidi que eu vou mandar fulano embora. Aí eu falei assim: não, você não decidiu. Ele falou: claro que eu decidi. Eu falei: não, porque você está falando que vai mandar essa pessoa embora, já está fazendo anos que eu te conheço, porque você tem todos os motivos para mandar essa pessoa embora. Mas você não decide, você simplesmente fica falando que vai mandar. Aí ele: não, mas eu já decidi, eu vou mandar ela. Eu falei: tá, quando? Falei para ele. Aí ele assim: não, eu vou mandar. Ainda não sei de quando. Eu falei: então, o dia que você chegar e falar assim: fulano, vem cá. Né? Nesse momento, muito obrigado pelo teu trabalho, adorei ter te conhecido, coisa e tal, mas a partir desse momento, nosso relacionamento profissional, ele não existe. Aí você tomou uma decisão, porque aí você fez um corte, você deixou para trás alguma coisa que te causa sofrimento também, porque para ele, mandar aquela pessoa embora, assim, era uma causa de sofrimento enorme, porque ele gostava da pessoa, né? Mas ele não gostava do profissional. Então eu falei assim: enquanto você não tomar uma ação, você não está decidindo. Né? E aí ele parou, pensou, olhou para minha cara, não gostou muito, né? Mas é um grande amigo, então ele falou assim: verdade. Né? Então no momento que ele tomou ação, aí um dia ele me ligou e ele falou assim: decidi. Falei: decidi o quê? Mandei a pessoa embora. Falei: ok, então agora você tomou ação. Tá? Então muitas vezes a gente fica postergando, a gente fica procrastinando, fica pensando: aí eu vou fazer tal coisa. Enquanto você não fizer, você não tomou essa ação, porque você não fez esse corte. Tá? Então, isso é importante, a gente entender que às vezes a gente tem que cortar, a gente tem que deixar para trás algumas coisas. Tá? E aí, seguir em frente, pensar hoje quais ações que eu vou fazer para realmente atingir o resultado. E aí, o que acontece? Quais os três, vamos dizer assim, né, os três erros piores, vamos colocar assim, das pessoas quando vão tomar decisões. Tá? Primeiro, a maior parte das pessoas, quando a gente conversa, e na pesquisa que eu fiz, elas têm medo de tomar decisões. E medo de tomar decisões por quê? De magoar outra pessoa, de repente não atender as expectativas da pessoa e realmente magoar a outra pessoa. O medo da mudança, porque as pessoas, elas dizem que gostam de mudar, mas elas na verdade não gostam de mudar. Eu gosto de fazer uma brincadeira muito simples nos treinamentos que eu faço ou na palestra que eu faço. Que eu falo assim para o pessoal, né? A Nessi que estava na palestra, ela sabe da brincadeira que eu fiz. O pessoal falou assim: gente, é assim. Né? Se de repente você chegar na sua casa e dormir do lado, de repente quem é casado, tem um companheiro ou uma companheira, né? Chega antes da pessoa na cama e dorme no lado que ela dorme normalmente. Gente, vocês vão arrumar, de repente, uma briga desgraçada por causa disso. Porque a pessoa vai chegar e falar assim: o que você está fazendo do meu lado da cama? Né? E assim, e o lado da cama tem nome, por acaso? Né? Tá com uma etiquetinha? Aí não tem. Só que a pessoa, ela vai te dar todas as desculpas possíveis que aquele é o lado da cama dela. Né? Que é o lado que ela se sente mais confortável, que já tem o jeitinho dela, que já tem o cheirinho dela, tem um monte de coisa que ela vai dar. E que, na realidade, isso é apenas uma desculpa para não mudar. Né? Outras pessoas você pode experimentar na mesa de jantar. Tenho certeza que alguns, há anos, sempre sentam no mesmo lugar na mesa de jantar. Né? Imagina se alguém chegar e sentar no seu lugar. Já fica: nossa, como sentou no meu lugar? Eu adoro isso, porque eu gosto de virar a cadeira às vezes das pessoas, né? E falar assim: aonde tem um nome? Me explica aí, me mostra aí. Tá? Então, se essas mudanças são tão pequenas,
e que afetam já, as pessoas já ficam afetadas com isso. Você imagina uma mudança um pouco maior. Tá? Quando eu mudei de cidade, nossa, tem um monte de gente que fala assim, não acredito que você vai mudar. Você já tem uma casa estabelecida, você tem uma família perto de você, vai para um lugar que você não conhece ninguém, sua filha não conhece ninguém, e como vai ser isso? Gente, foi. Né? Ninguém morreu. A minha família, a família do meu marido, quando a gente saiu para vir para Santos, a gente colocou as últimas coisas no carro e viemos para cá, foi uma choradeira geral na porta de casa. Né? Só que depois acostumaram. Então, assim, e o que a gente ganhou? Minha filha ganhou muito mais qualidade de vida e muito mais proximidade com a gente do que quando a gente estava em Mogi com a família toda. Por quê? Agora somos só nós três. Então, assim, isso foi um grande ganho pra gente. Né? Minha filha hoje faz um esporte que talvez se ela estivesse em Mogi, ela não faria. Ela faz aula de desenho, que eu fui tentar fazer em Mogi, e por 3 vezes eu fui numa escola e que não me deram retorno. E aqui, na primeira vez, ela foi e conseguiu fazer. E adora o que ela faz. Então, assim, o quanto a gente ganhou com essa mudança? Né? A gente perdeu alguma coisa? Talvez sim. Né? A convivência um pouco mais próxima da família. Só que também o que a gente ganhou, quando a gente vai, eu acho que a gente é muito mais próximo do que quando a gente vivia basicamente toda semana juntos ou quase todo dia juntos. Então, assim, a gente tem que pensar no ganho. E isso foi o ganho que a gente pensou quando a gente decidiu efetivamente fazer essa mudança. Tá? Mas as pessoas têm medo da mudança, porque é o seguinte, quando você muda, você vai ter que lidar com coisas desconhecidas. E aí tem gente que fala assim pra mim, Valéria, pra que mudar? Tá ruim, mas tá bom. Aí assim, como tá ruim, tá bom, gente? Não pode tá ruim, tá bom, né? Mas eu entendo quando as pessoas me falam que tá ruim, mas tá bom. Porque assim, a situação pode não ser a melhor para ela. Mas como ela lida com algo que é conhecido, então para ela tá bom. Então ela prefere lidar com aquilo que todo dia ela conhece, com aquela rotina nessa questão. Né? E isso é muito forte nas pessoas. Tá? Elas preferem a rotina, elas preferem reclamar. E aí eu vejo as pessoas reclamando muito no dia a dia. Né? Eu fico irritada, sinceramente, assim, eu sou japonesa, né? Sou japonesa não, sou brasileira, mas com descendência nipônica, e o pessoal fala assim, você deve ter uma paciência zen. Não, paciência zen eu não tenho, porque eu fico super irritada com gente que é mimimi, né? Que reclama de tudo. Porque pra mim, gente que reclama de tudo é falta de tomada de decisão, é falta de olhar para aquilo e falar assim, o que eu quero fazer? O que eu quero ser? Aonde eu quero estar? E aí buscar aquilo para fazer. Do que ficar reclamando que o emprego tá ruim, que o chefe é ruim, que a casa é ruim, que ganha pouco, que de repente tem um casamento falido, que tem amigos que não servem para nada. Quer dizer, gente, né? Então assim, se tudo tá ruim, será que tudo tá ruim ou você que tá ruim? Né? Será que não é você que está na hora de fazer alguma mudança, tomar uma decisão para realmente mudar a tua vida? Né? Então assim, às vezes eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas falam, nossa, você é muito cruel. Eu acho que não é crueldade. Né? Mas é mostrar para as pessoas que elas têm competência para fazer. Né? Às vezes as pessoas brincam que eu sou até cruel com a minha filha. Né? Eu vou contar um caso que aconteceu agora domingo. Domingo teve o primeiro campeonato de vôlei dela. Um campeonato, assim, uma grande brincadeira com os alunos e tudo mais. E a minha filha há 2 meses, eu até escrevi um artigo no meu blog no domingo, falando sobre essa história, porque ela não queria ir há 2 meses. Que ela falou que ela não ia de jeito nenhum. Eu falei, Samara, mas por que você não vai? Né? Ela assim, porque eu não quero. Né? Eu falei assim, Samara, aí eu tentei dar um checkmate nela, né? Eu falei assim, tá, você tá fazendo vôlei pra quê? Ela, pra aprender a jogar. Pra aprender a jogar pra quê? Aí ela falou, pra competir. Eu falei, e vai começar quando eu competir? Aí ela assim, aí ela parou, né? Ela falou assim, mamãe, eu vou pensar. Então tá bom, você vai pensar, então já era grande coisa. Até que passaram algumas semanas, aí ela falou assim pra mim, mamãe, hoje eu tenho que fazer a inscrição pro campeonato. Aí eu assim, você vai participar? Ela, vou. Aí, internamente, né, eu fui, uhul, mas não falei para ela. Falei, beleza, Mara, então vamos fazer a inscrição. E aí a gente fez, né, e ela participou. Eram 5 times, e ela pegou em segundo lugar. Então, eu volto super feliz, super, né, contente, realizada. E eu falei assim, viu, né, se você não tivesse participado, como você saberia qual é o seu potencial? Né? Como você saberia que isso seria bacana? Porque ela tem uma autocobrança excessiva, ela tem muito medo do julgamento, medo de errar, medo do fracasso, medo de realmente de não dar certo, e como muita gente tem ao tomar decisões. Né? Então, nesse momento que ela enfrentou o medo dela, de que ela falou assim, eu vou fazer, ela tomou a decisão de fazer, olha o ganho que ela teve. Né? E ela se mostrou, ela se propôs a fazer algo diferente, ela jogou muito melhor do que ela joga no treino dela.
Então, isso que eu coloquei até no blog, eu falei assim, gente, tem gente que passa a vida inteira treinando, né? E treinando na vida, não estou falando em jogo, mas passa a vida inteira treinando. E quando que a pessoa definitivamente vai para o jogo? Quando que ela vai colocar a sua competência à prova? Né? E aí eu tive um participante do curso que ele colocou um depoimento que ele falou assim, esse é o meu caso. Eu estou treinando e não estou colocando à prova todo o conhecimento que eu já tive. E ele é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente estudiosa, mas está acumulando conhecimento, mas para decidir quando mudar a vida dele. E ele quer mudar. Né? Mas ele sempre tem essa questão desse medo da mudança e o medo do julgamento. Né? O medo do julgamento é uma das coisas mais cruéis que as pessoas têm. E por isso que elas buscam, às vezes, não decidir. Elas deixam na mão do outro. Porque se errar, o problema é do outro, não foi dela. A decisão não foi dela. Né? Então ela não assume essa decisão. Só que isso, ela não assumindo essa decisão, ela também não está assumindo a vida dela. Então, esse é um grande problema que as pessoas têm de ficarem com medo do julgamento dos outros. Porque se ela fracassar, o que as pessoas vão falar? Se ela fracassar, como ela vai ser vista? Gente, fracassar a gente vai fracassar sempre. Errar a gente vai errar sempre. Só que se a gente não buscar fazer algo, a gente nunca vai saber. E eu digo uma coisa, só erra, só fracassa quem busca fazer algo. Aquela pessoa que nunca busca fazer algo, ela nunca vai saber efetivamente o resultado que ela vai ter. Tá? Então, eu acho que a gente não tem que ter medo do fracasso, medo do erro. Eu acredito que a gente tem que fazer o seguinte, é claro que a gente pode minimizar os erros por meio de método, tá? Que é até o que eu me especializei, eu criei um método de tomada de decisão. Né? Então, é um método que pode te ajudar a ser mais racional, mesmo no momento emocional. Tá? Então, isso pode ajudar. Agora, a gente não pode ficar com medo do erro. Né? A gente tem que ir lá e dar a cara a bater. Porque tem muita gente que está dando a cara a bater. E aí está tendo resultado. E muitas vezes vocês estão sentados aí na cadeira, olhando para essa pessoa tendo resultado e falando assim, por que não eu? Né? Agora, aquela pessoa de repente errou, só que ela tem uma grande competência. De repente ela fez aquele erro e ela percebeu o seguinte, ok, errei. Só que o que eu posso consertar agora? Qual o plano A, o plano B, ou o plano C que eu vou buscar nesse caminho? E isso faz parte de planejamento. Tá? Não foi, de repente, da cartola, lá do chapeuzinho dele mágico, que ele tirou a solução. Não. Antes de acontecer o erro, ele analisou o risco e fez planos de prevenção. E aí esse plano de prevenção pode levar a um ganho maior. Tá? Então isso é uma coisa muito bacana que a gente tem que pensar. Tá? Eu errei, ok, mas como eu posso fazer diferente? Tá? Porque risco a gente vai ter a todo momento, gente. Em qualquer decisão, por menor que ela seja, a gente tem um risco. Só que o risco é visto de uma forma muito engraçada pelas pessoas. Normalmente, quando as pessoas falam de risco, elas olham o risco do lado negativo, de algo dar errado. Só que a palavra risco é uma palavra que ela é neutra. Ela pode ter o risco de dar certo, como ela pode ter o risco de dar errado. Tá? Então, quando eu tenho uma análise de risco, que em toda alternativa que eu levante para minha tomada de decisão, aí o que acontece? Eu posso fazer uma análise, o que pode dar certo e o que pode dar errado. Se der certo, ok, como eu posso potencializar esse caminho do certo? Se der errado, como eu posso arrumar esse caminho que deu errado? Tá? Então, o medo é um dos erros que normalmente as pessoas têm na tomada de decisão, porque elas não enfrentam os seus medos, ok? O medo é positivo? Sim, porque ele evita muitos problemas que a gente possa ter, ok? De repente, assim, se eu não tivesse medo de nada, eu saía atravessando a rua sem olhar para os dois lados. Eu saía numa cidade sem conhecer nada no meio da noite, né? E aí seria uma loucura. Então a gente não é kamikaze, tá? Mas a gente tem que enfrentar esse medo, tá? Mas de uma forma mais analítica, de uma forma de realmente de fazer uma análise. Outra questão que as pessoas erram muito são nas informações. Então, são dois aspectos, e são dois aspectos, assim, um do lado 0 a 80. Né? Tem gente que não tem informação nenhuma e sai tomando decisão que nem maluco. Tá? Ou tem informação, apenas informação subjetiva, que a gente fala assim, eu acho isso.
né? Ah, porque eu vi isso. Ah, porque uma vez aconteceu. Então, assim, coisas que de repente não tenha muito sentido em alguns momentos da vida, tá? E aí a pessoa sai tomando decisão à torta direito. Ok? Então, isso quando a gente fala da falta de informação. Ou a pessoa é extremamente autoconfiante. Sabe aquela pessoa que bate no peito e fala assim, não, achar comigo que comigo nunca acontece errado, nada é errado, só que uma hora acontece alguma coisa errada. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse processo aí, da falta de informações. Só que também tem uma questão de outras pessoas que tomam decisões e precisam de muitas informações. E aí elas querem tomar decisão, assim, com excesso de informações. Informações que não são nem necessárias. E o que acontece nos estudos que a gente fez? É assim, quanto mais informação você tem, mais em dúvida você fica. E aí você demora muito mais para tomar uma decisão. Tá? E você, nesse momento, você não é nem produtivo na tomada de decisão, tá? Eu vou dar um exemplo claro, simples, só para vocês entenderem esse excesso de informações que podem acontecer na nossa vida, tá? Eu acredito que todo mundo aí vai no supermercado. Uns mais, outros menos, tudo mais, mas todo mundo já foi no supermercado. Quando você... Eu, pelo menos, quando eu ia no supermercado quando criança, por exemplo, a gente entrava numa gôndola de extrato de molho de tomate. Você tinha uma ou duas marcas no máximo. Eu lembro da marca Elefante, né, que era o mais comum, assim, que eu lembro que não era nem molho de tomate, era extrato de tomate, né? E que a gente lembrava porque tinha uma propaganda forte e coisa e tal. Então você chegava lá, que era o mais famoso, então você comprava aquilo. Né? Minha mãe, pelo menos, comprava aquele porque era o mais famoso, era o mais conhecido, e o outro tinha uma marca mais sem vergonha que ninguém conhecia. Hoje, e era rápido então, né? Porque você ia, já pegava e ia embora, ok. Hoje, quando você vai ao supermercado, entra na gôndola de molho de tomate. Primeiro, tem inúmeras marcas, de tudo quanto é tipo de marca que você nunca nem viu antes. Tem de vários preços. Começa de repente, 98 centavos, como vai para 8, 10 reais. Né? Aí tem inúmeros sabores. Né? Antigamente só tinha um molho de tomate tradicional. Hoje não, você tem com manjericão, você tem com bolonhesa, você tem com ervas finas, você tem não sei o que é, tem muito tipo. Tá? Aí tem em saquinho, tem em vidro, tem em lata, tem não sei o quê, enfim, tem de países diversos, né? Então você fica só naquela gôndola muito tempo olhando para tudo aquilo e falando, ok, qual eu levo? Né? Eu, particularmente, tenho algumas marcas de preferência, porque eu sou cozinheira assim, né? Sou cozinheira amadora, então adoro cozinhar. Então, algumas marcas eu já testei e algumas eu tenho uma preferência para determinados tipos de prato. Então, já sei qual que eu vou pegar. Mas, para quem de repente nunca foi lá, olha assim, gente, o que eu levo? O que é melhor? Né? Então, esse excesso de informações é tão confuso que às vezes você perde tempo na escolha, tá? Porque você não sabe qual que você vai levar, ou então, você fica tão confuso que você não leva mais nada. Né? Porque você fala assim, ai gente, é muita coisa. Sabe de uma coisa? Eu vou para casa, eu acho que eu vou fazer um molho de tomate lá, com os tomates que eu tenho lá, que eu acho que é melhor, porque esses aí eu já não sei nem o que é bom e o que não é. Tá? Enfim, excesso de informações te paralisa. É o que a gente fala de parálise. Que é a paralisia por análise. Porque eu fico tão paralisado que eu não consigo mais fazer as análises. E isso não é só quando a gente tem... Isso aí tem na economia comportamental, né, que é um estudo que tem, quem quiser saber um pouco mais, tem o Dan Ariely, né, que ele fala Previsivelmente Irracional, que é um livro muito bacana, que ele fala sobre essas questões das escolhas também, que nos paralisam muitas vezes. Né? E tem a questão das informações. Hoje você vai no Google, você não sabe mais o que ler. Né? Porque tanta coisa que tem. E nas reuniões de tomada de decisão, quanto mais informação você vai levantando, mais confuso vai ficando. Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de informações. Porque aí a gente vai ficando na dúvida, a gente começa a levantar riscos que não existem, planos que a gente nem vai utilizar e efetivamente a gente acaba não tomando nenhuma decisão ou tomando uma decisão errada. Tá? Então esse é um outro problema que nós temos. E outra questão é o quê? As pessoas acham que tomar decisão é uma coisa muito complicada, tá? Não, gente, tomar decisão não é algo complicado. É algo mais simples do que a gente imagina, tá? Só que tem... eu gosto muito de método.
né? Aí o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, eu já vou responder para o pessoal, tá? Já vou responder aqui, ó, porque aí o pessoal está fazendo, eu já vou respondendo, ó. A Aline até comentou aqui para mim, ó, cada escolha é uma renúncia, né? Isso aqui é o nosso guru chorão, que eu falo, Charlie Brown Jr., que ele sempre fala isso, né? Então, assim, realmente, cada escolha é uma renúncia e realmente a gente tem que focar no lado positivo aí. Aline, a Patrícia está me perguntando do autor. Eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui no chat, vou colocar aqui no bate-papo para vocês, que aí todo mundo recebe, tá? Dan Aireli, tá? O livro dele é Previsivelmente Irracional. Tá? Mandei aí para vocês, ok? E aí quem quiser saber mais, tá? Esse aí é o autor, que é bem legal que vocês também têm aí sobre como a gente faz as decisões em compra e um monte de coisa, tá? Então esse aqui é um autor bem legal aí para vocês terem como parâmetro para efetivamente, só arrumar aqui a minha parte de perguntas, porque senão eu não consigo enxergar depois as perguntas do pessoal, tá? Então eu vou respondendo. Tem uma pergunta que eu recebi, que é uma pergunta um pouquinho comprida, que eu recebi até via e-mail, né? E eu não vou nem depois falar o nome da pessoa, porque de repente vai que, né, as pessoas conhecem, e eu acho que é uma questão um pouco particular, mas eu vou responder também no webinário. Então daqui a pouco eu já respondo as perguntas aí no webinário. Quem tiver pergunta pode ir me mandando aí, tá bom, gente? Então é o seguinte, vamos falar sobre o método, né? Então, na realidade, o método dá para se trabalhar, o método é simples, né? Eu vou simplificar um pouquinho o método aqui, porque se eu fosse trabalhar o método com vocês, né, que são os 12 P's que eu coloquei, mas eu nem vou falar dos 12 P's, eu vou fazer de uma forma um pouco mais simplificada. Ah, a Patrícia falou que Ribeiro sumiu. Não está aí no chat, Patrícia? Sumiu? Tá lá. Eu coloquei lá na audiência inteira. Vê se não está no chat aí, dá uma olhadinha se ele não voltou. Senão depois eu coloco de novo, tá bom? Então, beleza, tá? Então, o que acontece? Eu vou simplificar um pouquinho essa questão da tomada de decisão, porque muita gente... porque, assim, é um método que ele tem vários aspectos. Então, se eu for falar aqui, eu vou ficar falando um tempão, a gente não sai de hoje daqui, tá? Mas eu vou falar alguns aspectos que existem e que vocês precisam focar na questão da tomada de decisão, tá? Então, é o seguinte, primeira coisa, o que você precisa ter, tá? Para tomar decisão e que as pessoas não têm normalmente, tá? Que é o terceiro erro, deixa eu botar aqui, que é o terceiro erro que as pessoas cometem na tomada de decisão. Não ter clareza do que deseja, tá? Gente, o que eu tenho visto nos treinamentos que eu tenho dado e em palestras que eu tenho ministrado, as pessoas perdidas, tá? Elas chegam e falam assim para mim, Valéria, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei o que. Me ajuda. Gente, eu não posso ajudar se a pessoa, pelo menos, ela também não se ajuda, né? Então, ela precisa, efetivamente, poder me ajudar nesse início. Então, ela precisa entender o que ela quer. As pessoas estão sem esse propósito. As pessoas estão sem uma meta. Elas não sabem o que fazer. E isso faz o quê? Acaba não dando o suporte necessário para uma tomada de decisão. Como que eu vou tomar uma decisão se eu não sei o que eu desejo? Tá? Aí eu fico meio que voando no mundo. E aí sabe o que é fácil de acontecer? As pessoas embarcarem nas metas do outro. As pessoas embarcarem nos sonhos dos outros. E é o que eu tenho visto muito, muito acontecer. Tá? Assim, meu marido tem um sonho. Como eu não sei o que eu faço, vou embarcar no sonho dele. Daqui a pouco a pessoa está totalmente frustrada porque não era aquilo que ela queria, tá? Porque a meta do meu filho é esse, então também vou embarcar na meta do meu filho. Porque o meu chefe, a meta dele é essa, já que eu não sei, então eu sigo a meta dele. Gente, a gente tem que ter clareza do que a gente precisa, tá? Então eu gosto de dizer que é o seguinte, a gente tem que saber o que é importante. O que é importante de verdade para mim? Qual é o meu maior sonho? O que eu gostaria de fazer? E, gente, não precisa ser, de repente, assim, coisa simples, hoje. Puxa, eu vou sair para jantar, né? Mas assim, o que eu gostaria? Se você nunca tomou decisão, porque tem gente que tem dificuldade até para tomar esse tipo de decisão, né? De escolher um prato, de escolher uma roupa. Então vai lá e escolhe. Né? Faz essa escolha. Gente, no momento que você fizer uma única escolha, você vai falar assim, nossa, eu consegui escolher. Pela primeira vez na vida eu consegui escolher algo. Tá? Então, isso é bacana.
Tá? O que eu sugiro para vocês, um exercício que pode ficar para vocês. Tenha um caderninho, eu gosto de falar do diário das decisões, tá? A Cláudia está me falando aqui, ó, peraí, deixa eu ver aqui, ó, o pessoal está me fazendo a pergunta, a Patrícia falou que está travando, então não sei se de repente está dando algum delay aí, tá? A Cleide até deu a dica aqui, ó, na lateral direita aparece um balãozinho de bate-papo, clicando nele abre a mensagem, mas eu acho que a Patrícia já conseguiu, obrigada, Cleide, né, pela dica aqui também. Aí a Cláudia tá me falando o seguinte, ó, deixa para não perder o pique depois, tá? A Cláudia me falou assim, ó, qual é o mesmo segundo erro, tá? Então, o primeiro medo é o erro, o segundo erro é o excesso ou a falta de informação, tá? E o terceiro erro é a falta de clareza, a falta de meta, tá bom, Cláudia? E aí o que acontece, gente? Faz esse caderninho, esse diário das decisões. E anota, no final do dia, todas as decisões que você tomou naquele dia, tá? E pode ser decisão, gente, que você fala assim, ai, Valéria, mas eu vou tomar decisão, vou colocar a decisão que eu escolhi hoje o prato para eu almoçar. Coloca. Se você tem dificuldade nisso, já vai ser uma vitória. Você vai falar assim, nossa, tomei uma decisão disso, ok. Normalmente, aqui eu encontrei uma moça que ela falou que ela só vem para escolher a roupa para ir trabalhar, que ela não consegue. E ela fica uma hora e meia para escolher uma roupa. Para algumas pessoas, isso é a coisa mais idiota que tem, mas para ela é um sofrimento. Né? Então, respeito efetivamente o que as pessoas também sofrem para isso. Então, de repente, para ela já vai ser assim, olha, eu demorei meia hora para conseguir tomar uma decisão de escolher uma roupa. Tá? Então, para ela, puxa, se eu demorava uma hora e meia, demorei meia hora, que bacana, eu já consegui fazer algo. Tá? Então, eu acho assim, esse diário vai chegar em um momento que vocês vão olhar diariamente e falar assim, nossa, eu já consegui 3 decisões, hoje eu tomei 10 decisões, hoje eu tomei 15 decisões, e até o momento você não vai mais precisar colocar. Tá? Mas eu até classificaria essas decisões que de repente você fala assim, decisões rotineiras, decisões profissionais, decisões profissionais, decisões familiares, e coloca, gente. Eu acho que é tão bacana quando você olha para trás e você fala assim, nossa, olha quantas decisões eu tomei. E o mais legal é se você conseguir pegar cada decisão e falar assim, qual impacto ela deu na minha vida? Tá? Eu fiz isso, na realidade eu não fiz isso escrito, mas um dia eu parei para pensar nas decisões que eu havia tomado na vida. E assim, eu fiquei muito orgulhosa das decisões que eu tomei, sabe? Tem coisa que eu tomei errada, tomei, mas eu também me orgulhei de ter tomado essas decisões. Por quê? Porque foram essas decisões que me trouxeram até aqui. Então, isso é uma coisa que valoriza a nossa competência, tá? Uma decisão que eu sofri muito para tomar foi quando eu decidi pedir demissão da Ambev. Eu gostava muito, muito da empresa. Era a empresa da minha vida. Mas eu tomei uma decisão por vários fatores. Eram fatores pessoais, eram fatores com a minha liderança. Então, mas eu sofri, eu acho que fiquei 1 ano sofrendo se eu tinha tomado a melhor decisão na vida. E foi depois desse momento que eu fui fazer um curso e que eu virei instrutora do Empretec pela ONU e que eu falei, puxa, se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, eu não tinha começado esse tipo de trabalho. E se eu não tivesse começado esse trabalho, hoje eu não estaria aqui com vocês. Né? Porque muito do que eu aprendi nessa jornada foram essas decisões que eu fui tomando ao longo da vida. Então, assim, aqueles que de repente falam assim, puxa, eu sou inseguro, eu tenho medo, porque isso muita gente me fala, né? Valéria, no seu curso eu sou inseguro, será que eu consigo tomar melhores decisões? Eu digo que sim, só que só vai depender de você. Tá? Porque eu não faço milagre. Então, assim, eu não sou a pessoa que vou prometer que eu vou assim, eu tenho um curso que eu vou fazer milagre para você. Não faz. Se você não quiser mudar, você não vai mudar. Se você não quiser ser um tomador de decisão, você não vai tomar. Só que eu acho muito triste quando você olha algumas pessoas que elas estão vivendo a vida dos outros, porque elas não tomaram as suas decisões, né? Ou elas falam assim, a culpa é do fulano, porque eu estou assim. Não, a culpa não é do fulano, porque você tomou aquela decisão. Então, ninguém, a não ser que alguém apontou a arma na tua cabeça e falou assim, ou você agora toma essa decisão ou não. Né? Mais dificilmente é. Tá? Então, essa questão que qual que é o método? Como que a gente pode trabalhar melhor a decisão? Então, eu já comecei. Então, estabeleça um objetivo. Ok? Segundo, siga seus valores. Entenda quais são os seus valores. Gente, hoje, sem entrar, né, na questão
do Brasil que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente tem que fazer um resgate de valor. Hoje, as pessoas não sabem, muitas vezes, quais são os valores que elas são guiadas. Tá? Se é ética, se é honestidade, se é família, se é qualidade de vida, se é liberdade, não importa. Tá? Mas eu acho que a gente tem que entender quais são os nossos valores. A gente entendendo nossos valores, fica mais fácil para a gente tomar uma decisão. Tá? Um dos valores, para mim, que é muito forte e que eu não abro mão, é a questão da honestidade. Né? Então, se você, de repente, alguém fala assim, Valéria, eu vou te dar uma bolinha, assim, né, uma propina, tá? Para você, de repente, fazer um treinamento aqui na minha empresa sobre gestão de tempo, mas eu quero que não seja pela tríade, porque, de repente, eu quero que você cobre mais barato. E aí você ganha, fica entre nós, tudo bem. Eu nunca vou fazer um negócio desse, tá? Porque o meu valor de honestidade é muito forte. Então, assim, nunca vou fazer. De repente, você pode me oferecer um bom dinheiro, até mais do que eu ganharia fazendo um treinamento pela tríade. Mas eu não vou fazer. Né? Então, esse é o valor, essa é uma decisão que eu tenho. Mas eu tenho uma grande empresa, não importa. Tá? Não importa, porque isso vai contra o meu valor. Né? Então isso é muito forte. Então essa é uma questão que a gente também tem que pensar. Quando a gente sabe os nossos valores, a gente toma uma decisão de uma forma mais fácil. Sem ficar, sabe, sofrendo, naquela sofrência, né? Porque tem gente que sofre. Ai, meu Deus do céu, será que eu tomo, não tomo, não tomo? E aí é a questão. Se você sabe o teu valor, ok. Você vai tomar essa decisão de uma forma mais fácil, tá? Outra questão, que a gente falou já de informações, então busca informações, tá? Buscar informações é muito importante, informações de fontes legítimas, gente, informações objetivas, muitas vezes dados, estatísticas, pessoas que de repente têm experiência em algumas questões, mas também não fique preso só nos especialistas, porque às vezes especialistas também, eles têm uma cabecinha que eles pensam daquela forma, né, bem quadradinha, e às vezes não olham outras questões. Então você pode perguntar para os especialistas que eles vão dar as informações técnicas, vamos dizer assim, e pergunte para algumas outras pessoas para você também ter um filtro. Ok? Então isso também é importante a gente buscar essas informações. E não só no Google, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é ficar sentado só digitando lá que nem maluco e achar que está tudo lá. Não, levanta o bumbum da cadeira e vai conversar com as pessoas, vai olhar o mercado. Então, vê outros ambientes também, ok? Outra questão que é importante, compartilhar com pessoas. Decisões a gente precisa compartilhar. Não quer dizer que você vai tomar decisão baseado na maioria, porque isso não é tomada de decisão, isso é voto. Tá? Então a gente tem que trabalhar o consenso. Consenso, tem gente que vai ficar feliz, como tem gente que não vai ficar feliz. Mas aquele que não ficar feliz, ele vai falar assim, ok, eu posso conviver com isso. Né? Eu aceito nesse processo. Só que eu preciso compartilhar. E eu preciso entender qual o impacto que causa nas pessoas a minha decisão. Ele já estava com uma pessoa, e a gente foi almoçar, e ele falou assim para mim, Valéria, me diz uma coisa. Eu tô para tomar uma decisão muito séria na minha empresa, uma empresa que na realidade ele assumiu agora como CEO, ele não era CEO, ele era um diretor financeiro, ele é da área financeira, a expertise dele é financeira, e ele precisava tomar uma decisão na empresa dele. Só que essa decisão que ele queria tomar era basicamente baseada nos números da empresa, apenas isso. Aí eu falei para ele assim, tá, você já compartilhou essa decisão com as pessoas interessadas? Ele não. Eu falei assim, tá, e como que você vai saber se essa decisão é a melhor? Não, em cima dos números, tá. Será que só são números nesse momento? Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, talvez se você tomar a decisão só baseada em números, você vai enfrentar uma resistência muito grande dentro da tua empresa e, na realidade, você não vai ser suportado pelas pessoas e talvez você tenha mais problemas ainda. Aí ele falou, não tinha pensado nisso. Porque ele falou, como eu sou financeiro, o meu viés sempre é financeiro. Eu falei, ok, só que você também tem que ter um viés de pessoas. Então, olhe para essas pessoas, verifique quem está a favor, verifique quem está contra, essas pessoas que estão contra. Como que você, de repente, pode convencê-las ou entender o posicionamento delas e tentar ajustar a sua decisão. E o grande problema são as pessoas neutras. Porque aquelas que estão em cima do muro, você não sabe se elas estão para um lado ou para o outro. Então, essas pessoas, você vai precisar o quê? Conversar um pouco mais para entender o posicionamento delas. E aí, sim, você pode tomar uma decisão baseado nos argumentos, no que as pessoas estão te dizendo, no que você faça de filtro efetivamente disso.
Tá? Então, compartilhar com as pessoas é importante, porque aí quando você toma a decisão, você tem o suporte dessas pessoas. Tá? Outra questão, toda decisão que você vai tomar, avalie o quê? As alternativas que você tem. Não, gente, cuidado com a quantidade de alternativas que você estabelece. Porque quanto mais alternativas você tem, mais trabalho você vai ter para fazer a análise disso. Eu sugiro que vocês tenham 3 alternativas, tá? Quais são essas 3 alternativas? Uma, extremamente, vamos colocar assim, pessimista, tá? Uma alternativa, de repente, mais otimista. E uma alternativa mais conservadora, vamos dizer assim. Tá? E dentro dessas alternativas que você coloca, né, que você poderia, né, ter, você vai colocar o quê? Prós, contras, riscos e prevenção de riscos. Tá? Então, gente, esse é o esqueletinho básico para tomada de decisão. Tá? Então, elenque alternativo, por isso que tem que escrever. Porque se você ficar aqui só na caixolinha, vocês não vão lembrar mais porcaria nenhuma do que vocês estão pensando. E quando vocês escrevem, vocês vão ter uma materialização das suas ideias. E quando você escreve algo, sempre vai falar assim, puxa, aqui também tem isso, isso também pode acontecer. E aí você começa a estabelecer planos A, B e C para realmente ter todo esse processo. Então, alternativas, prós e contras de todas essas alternativas, riscos que cada uma delas pode ocasionar. Se tiver risco, como você pode prevenir esse risco, ok? E aí, depois disso, que você tem tudo isso montado, você vai fazer o quê? Vai escolher a melhor alternativa, seguindo uma gradação. De repente, aquela que tem menos risco, ou os riscos estão mais controlados, que estão mais na tua mão. Se de repente tiverem riscos de acontecer coisa muito errada e que não está sob seu controle, você tem que repensar, tá? Então, cuidado com essas questões que vocês podem trazer, tá? Porque senão, isso pode dar uma grande dor de cabeça. Tá? Então, analise todas as alternativas e depois só escolha isso. E aí, talvez você possa compartilhar com as pessoas. Chega, monta, eu falo que esse é um núcleo duro, de pessoas que possam te ajudar. Olha, é isso aqui, ó, o que vocês acham? Tá? Na minha casa, basicamente, eu procuro tomar decisões envolvendo sempre a minha família. Né? Então, minha filha, por mais que ela tenha 11 anos, mas eu a envolvo nas decisões, meu marido, porque... Né, sempre a gente está junto e tudo mais. Muitas vezes já envolvi meus pais nas decisões que a gente tomou, os meus sogros também, tudo mais. E aqui na empresa, eu envolvo a minha equipe. Tá? Tem decisão que eu tenho autonomia de tomar. Que eu não preciso, às vezes, nem consultar a minha equipe, porque é uma coisa minha, é uma coisa efetivamente de gestão. Agora, tem muitas coisas que eu preciso envolver a minha equipe, para ter um suporte dela também nos trabalhos. Eu preciso explicar os motivos, muitas vezes, do porquê que, de repente, a gente vai para uma linha e não por outra. Tá? Porque se eles não me suportarem, né, nessa questão das minhas decisões, de repente começa a ter um boicote. E aí eu não entendo por que tem esse boicote. Tá? Então eu busco sempre com que eles participem. Tá? Outra questão que permeia o nosso processo de decisão é ter controle emocional. Pessoal, muita gente dá com os burros na água na hora da decisão, porque ela perde totalmente o equilíbrio emocional dela. Tá? Porque toda decisão a gente busca fazer de uma forma racional, isso é óbvio. Só que em determinados momentos a emoção aparece e aí eu tenho que lidar com essa emoção. Então cuidado quando vocês estão extremamente com as emoções à flor da pele. O que eu quero dizer? Não é só com raiva ou com medo ou com dor, vamos dizer assim, mas também em extrema alegria. Porque quando a gente está muito feliz, a gente também toma a decisão errada. Por quê? Porque a gente, tá dando tudo certo, que maravilha que acontece. Então, assim, aí eu acho que tudo dá certo e eu tomo a decisão baseado efetivamente no mundo, né, cor-de-rosa, que não existe. Então, assim, cuidado com esses momentos também de extrema alegria, extrema raiva, extrema tristeza, tá? Se você tiver com as emoções muito à flor da pele, o que eu sugiro? Não tome a decisão naquele momento. Tá? Peça um tempo para as pessoas, fala assim, olha gente, eu preciso pensar para tomar uma decisão melhor, né? Uma melhor decisão nesse momento. Dá uma volta, tá? Refresca, vai dar uma volta no quarteirão, vai, se tranca no banheiro, fica lá um pouquinho esperando, né? Pede um tempo, adia essa decisão, mas não tome isso à flor da pele. Por quê? Quando a gente está muito emocionado, quando a gente está com a emoção à flor da pele, o nosso coração começa a ficar com um batimento cardíaco maior.
Quanto maior, tem um momento dos batimentos cardíacos que é bem legal, que a gente consegue tomar uma decisão centrada. Se a gente começa a ter um batimento cardíaco exagerado, a nossa função cognitiva ela é afetada. Então, o nosso cérebro começa a entrar em pânico, então dá um bug, e aí a gente acaba tomando decisão errada. Tá? Então, muito equilíbrio. Então, no caderninho de decisões aí de vocês também, vocês podem anotar o seguinte, aquela decisão você tomou em que estado emocional? Aí se você coloca assim, eu tomei uma decisão no estado emocional que estava com muita raiva, anota depois o resultado que você teve, porque provavelmente o resultado não foi bacana. Tá? Normalmente não é, que depois você se arrepende. É a mesma coisa quando você fica com raiva e daqui a pouco, né, você se arrepende do que falou para a pessoa. Aí você fala, ai meu Deus do céu, e aí não dá mais para voltar, muita gente. Porque aí você, na realidade, você fez uma cisão com relacionamento, né? Você cortou relacionamento. A Nessie até tá falando aqui, ó, conta até 10 e respira, tá? Então, conta até 10 e respira mesmo, porque senão você acaba realmente tendo muito, muito problema, tá? Então, calma, muita calma nessa hora. Tá bom? Então, essas são as questões que eu falo do método, como vocês podem trabalhar efetivamente o método de tomada de decisões. É claro que, assim, dá para trabalhar muito mais aqui, claro, tá? Mas isso aqui é um resumo que eu fiz do método que eu trabalho no curso online do Decision Makers, tá? Mas eu quis trazer aqui para vocês entenderem, pelo menos poderem aplicar no dia a dia isso de vocês, ok? Vou ver as perguntas aqui, gente, porque tem gente já me fazendo várias aqui, tem um monte de gente já aqui, online, me fazendo perguntas, né? Então, vou lá. Vamos lá. A Kemi é uma grande amiga minha que está aqui me prestigiando. Né? Deixa eu ver o que a Kemi escreveu aqui. Ó. Muitas vezes tomamos decisões no momento errado, mas mais tarde percebemos que isso nos fez crescer. Você é top. Aí, obrigada, Kemi. A Kemi é minha amiga, então ela né? Ela não pode, é suspeita de falar de mim. A gente é amiga, assim, ela me acompanhou em alguns momentos bem complicados da minha vida aí, e que realmente, assim, ela me ajudou bastante, né? Aí ela falou, parabéns, obrigada por oportunidade de aprendizado. Querida, obrigada, né? A gente tem que tomar aquele chá juntos ainda aí, porque faz tempo que eu não vou para Mogi pra gente bater um papo, né? O Jorge também tá lá no meu curso, mas que o Jorge ainda nem começou, né? Ele tá lá na minha plataforma de curso, aqui. O Jorge colocou o seguinte, ó. Tenho a tendência a aumentar muitas alternativas do que fazer, porque tenho dificuldade de determinar o que poderia me dar resultado. Isso é falta de clareza? Ou ilusão de que uma alternativa vai ser muito melhor que outra? Jorge, pode ser as duas coisas, tá? Pode ser uma questão de falta de clareza, e aí eu fico colocando um monte de coisa no meio disso, ou então a insegurança do quê? De tomar decisões, tá? Porque isso pode acontecer com as pessoas, que tem muita gente que já me perguntou sobre a questão da insegurança. Tá? Por ser inseguro, às vezes a gente começa a colocar um monte de coisa, porque eu começo a adiar o meu processo de tomada de decisão. Porque eu sempre vou dar uma desculpa seguinte, eu preciso analisar melhor isso, porque talvez essa alternativa seja melhor. E é o seguinte, você nunca vai saber definitivamente qual alternativa vai ser melhor, a não ser que você tome uma decisão. Porque assim, ó, quando a gente escolhe, a gente pode ter 10 caminhos, a gente vai ter que escolher uma. Aquela foi a alternativa que eu escolhi e que, para mim, foi a melhor naquele momento, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o meu momento. Eu tomei aquela decisão, ela pode dar certo, pode dar errado. Aí eu fico assim, essa não foi a melhor, talvez a outra tivesse sido. Eu não sei se a outra tivesse sido. Por quê? Porque eu não tomei a outra decisão, eu não percorri o caminho com ela. Então, seria injusto eu ficar me culpando que a outra poderia ser a melhor. O que eu posso fazer? De repente eu ir na outra e trilhar esse caminho. Aí eu vou saber se de repente foi o melhor resultado ou não. Tá? Ou talvez pegar essa que deu errado e falar assim, o que eu posso arrumar nela, de repente utilizando algumas coisas que eu tinha analisado lá atrás e fazer um outro caminho, cortar um outro atalho. Tá? Então você tem que perceber isso. O que de repente está pegando? Tá? Se de repente é realmente uma falta de clareza, tá? E aí, se quiser me postar lá para a gente conversar isso aí de uma forma mais efetiva, a gente pode conversar, a gente está lá no curso, então a gente consegue te atender melhor. Então, e a gente pode começar a conversar melhor sobre isso, tá? Ou então é assim, eu ainda estou inseguro, então eu vou começar a criar mais alternativas para, de repente, inconscientemente, não tomar a decisão, tá? Porque eu nunca sei se uma melhor vai ser do que a outra, Jorge. Eu acho assim, não tem uma melhor decisão. A mais certa. Tem a decisão que é melhor para aquele momento que eu estou vivendo. E que se eu não tomar, de repente, as coisas vão passar, as oportunidades vão passar. E aí, de repente, eu não vou conseguir mais atuar em nada. Tá bom? Aí a Cláudia está me fazendo... aqui, ó.
Só poderia falar novamente os 3 erros, depois travou e não ouvi. Então vamos lá, Cláudia, falo lá. Primeiro, medo. Segundo, excesso ou falta de informações, tá? E terceiro, a falta de clareza, ok? Então são esses 3 itens aí, ok? Espero que, vamos ver se conseguiu. Senão, de repente, a gente fala de novo aí, não tem problema nenhum. A Cleide está colocando aqui, ó. Há pessoas que utilizam pressão emocional para persuadir as outras no momento de tomada de decisão. Como identificar e manter o equilíbrio nessa situação? Tá? Cleide, existem vários estudos que dizem o seguinte: quanto mais eu tomo decisão, mais as minhas emoções ficam sob controle. Tá? Por quê? Porque eu começo a ter um autoconhecimento maior. O que eu te digo para começar a materializar isso? Lembra de casos que você tomou decisões que de repente tinham pessoas envolvidas que te faziam essa pressão emocional. Identifique essas pessoas, porque normalmente são as mesmas pessoas que fazem o mesmo tipo de ação. Tá? E tente lembrar como você agiu nesse momento. Tá? De repente você tem agido de uma forma que você buscou uma tranquilidade, conseguiu tomar decisão, ou não, você se desequilibrou totalmente e o que aconteceu, de repente, esse resultado. Tá? O que eu sugiro, pessoas vão fazer pressão emocional? Sim, a todo momento. Você pode entrar numa reunião e teu chefe, teu diretor, alguém que trabalha contigo de uma outra área e fazer essa questão. Eu gosto de começar a escrever. Tá? Quando eu vejo que a pessoa está tentando me fazer pressão, eu escrevo, por quê? A escrita para mim baixa a minha emoção. Tá? É como se eu contasse até 10. Né? Como a Nessi falou, conta até 10. Então, o que acontece? Aí eu começo a baixar e começo a anotar, aquilo começa a me dar uma clareza, porque eu olho aquelas palavras, aquilo me dá clareza, e aí eu consigo manter mais tranquilidade. Tá? Se eu ficar olhando para a pessoa olho no olho, aquilo talvez comece a me dar mais nervoso. Tá? Porque eu sinto meio que afrontada, vamos dizer assim. Sabe como o bicho assim, olha um no olho, que a gente começa a ficar nervoso? Então, assim, eu evito olhar e começo a escrever. Tá? E aí, isso dá uma baixada na minha atenção, ok? Então, essa é uma técnica que eu gosto de utilizar, tá? Mas, assim, quando eu começo a sentir que meu coração está um pouco acelerado, é a questão de parar, respirar, e muitas vezes, essas pessoas que fazem a pressão, elas querem que você decida na hora. E tem coisas que você não pode decidir na hora. E aí você tem que ser clara, né? E de repente fala assim, olha, se a gente decidir agora, talvez isso não vai ser a melhor coisa, a gente pode ter um impacto muito negativo em tal coisa. E quando você está escrevendo, talvez você já comece a pensar nesse impacto. Então escreva, vai ficar um pouco mais simples de você lidar com essa pressão de uma forma um pouco mais racional, ok? Mas o ideal é você conhecer as suas emoções. Então, se você tiver esse processo de autoconhecimento, de conhecer as suas emoções, como lidar com isso, vai ficar mais fácil. Mas tomar decisão constantemente começa a baixar o teu grau de emoção. Tá? Isso eu te falo porque, assim, eu era uma pessoa assim, extremamente ansiosa na questão das decisões. Tá? E depois cada vez mais tomando decisões, e às vezes decisões estratégicas, eu comecei a controlar um pouco mais minhas emoções. Tá? Então fica um pouco mais simples. Mas eu gosto muito do escrever, eu acho que é uma coisa bem bacana. Tá? A Ana Homem está aqui comigo, hein, querida? Né? Ana Homem é lá da Arezzo. Né? Sapatos lindos, maravilhosos lá, tá? Aí ela colocou, adoro aprender contigo. Eu também, Ana. Sempre... Ai, Ana tem filhos lindos. E aquele menino dela? Gente, eu quero morder o filho da Ana ainda. Eu falei que eu vou lá pro Rio Grande do Sul morder o filho dela, né? Aí, vamos lá. Agora a Cláudia falou que conseguiu, tá? A Cleide me perguntou se tem alguma técnica. Será que é sobre essa questão do emocional? Não sei. Vamos ver se ela me responde aqui, tá? Então vamos lá, Nessi me perguntando. Ajuda também tem análise, oportunidade versus ameaça, mais pontos fortes e fracos. Isso. Aí é uma ferramenta que quem quiser utilizar, que é a análise fofa, que a gente fala. Tá? Forças, fraquezas, análise, ameaças e oportunidades. Isso aqui também ajuda para fazer análise de decisões. Tá? Então é uma outra ferramenta que a gente tem, né, para fazer essa análise. No curso eu trago muitas ferramentas também para análise de tomada de decisão, tem um canvas de tomada de decisão, então sim, essa é uma das ferramentas que as pessoas também podem utilizar, né, e que ferramenta é muito importante na tomada de decisões, gente. Tá? Então isso é muito legal. Obrigada pela contribuição aí, porque essas ferramentas são bem legais, e eu gosto muito de ferramentas e que eu também trabalho lá no curso. Né? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Ó, tem uma pergunta, que essa eu falei que eu não vou falar o nome, né? Porque eu acho que é uma questão aqui que eu não sei se eu nem sei se essa pessoa está aqui. Deixa eu ver se essa pessoa está aqui no nosso curso. Vamos lá. Não tá, tá? Mas eu não sei, vai que alguém
que conhece ele, tá? Eu vou falar o seguinte, ele me mandou um e-mail o seguinte, tá? Oi, meu nome é fulano e tenho uma microempresa familiar. Consigo levar adiante os negócios da minha família. O problema surge quando tenho que consultar os demais sócios da empresa, meu irmão principalmente, para a tomada de decisão que nem sempre corresponde às minhas expectativas. Muitas decisões acabam ficando limitadas por ordem de decisão que ele apresenta e que não estão coerentes com as minhas. E então acabo adiando as minhas decisões para o futuro e o que poderia ser feito agora no presente. Nesse tipo de situação, não vai adiantar colocar prazos para tomar atitudes, pois meu sócio vai ignorá-las. Nessa circunstância, o que eu posso fazer? O que eu percebo nisso que ele está trazendo é o seguinte, né? É uma percepção que, de repente, ele quer tomar decisões, mas muitas vezes o irmão toma e aí ele deixa o que ele acredita para o lado, né? E aí ele fica meio que frustrado para efetivamente tomar essa decisão. Então, eu não sei, talvez falta diálogo nesse momento da tomada de decisão, de entender qual o impacto das decisões, fazer um planejamento das decisões, analisar efetivamente cada uma delas. Não sei se o irmão não se sobrepõe a essa pessoa e no final das contas ele não toma a decisão, talvez por respeito ou por ter medo de ocasionar algum problema no relacionamento e tudo mais, tá? O que eu sugiro é colocar, eu acho que as cartas na mesa, entender qual o impacto dessas decisões e negociar. Empresa familiar é uma empresa muito complicada para a gente na questão de decisões, porque se mistura muito a questão pessoal com a questão familiar. Tá? Então, o que eu sugiro nas empresas familiares, porque muita gente também já me perguntou se o treinamento que eu dou pode ser para empresários, para funcionários, se é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa, gente, porque tomada de decisão a gente faz em todo momento. Tá? Então eu atuo lá, eu falo sobre negócio, falo sobre família, falo sobre carreira, então na realidade a gente mostra decisões de todos os aspectos. Tá? Então, como ele, né, me mandou essa questão dos problemas da empresa familiar, eu digo que empresa familiar sempre é um grande problema na tomada de decisões. Por quê? Essa questão da mistura. Tá? Sugiro que as pessoas tenham uma questão de estabelecer papéis. Tá? E o estabelecimento desses papéis pode ajudar na tomada de decisão nessas empresas familiares. Até onde um vai, até onde o outro vai, como vão ser tomadas as decisões. Então, colocar tudo isso, os pingos nos is. Tá? Então, que pode ajudar muito mais nesse processo da tomada de decisão. Tá bom? Então, espero ter respondido aí, mas aí se não respondi, depois você me manda um e-mail de novo, tá bom? A Aline está perguntando, análise SWOT? Análise fofa é análise SWOT, tá? Só que no inglês, né? Que a gente tem também. Então, análise fofa e SWOT é a mesma coisa, Aline, ok? Que pode ser usado. Aí a Cleide está me falando aqui, as técnicas de resolução de pressão emocional. Você já respondeu. Muito obrigada, excelentes dicas. Ótimo, então, Aline. Não, foi a Cleide que me falou. A Aline está me falando, a empresa onde trabalho usa isso. Porque, assim, a análise... Gente, assim, as ferramentas de tomada de decisão, tanto pessoal quanto familiar, na realidade, no estudo que eu fiz e no método que eu montei, as ferramentas são de planejamento estratégico. É muito engraçado, são de planejamento estratégico e de qualidade total. Então, não são ferramentas novas, né? São ferramentas que são utilizadas no dia a dia, só que as pessoas utilizam de forma meio soltas, elas não utilizam focadas em tomada de decisão. E eu consegui utilizar, né? Consegui focar em tomada de decisão. Então, eu fiz uma adaptação para tomada de decisão, né? Mas a gente trabalha isso em planejamento estratégico muito forte dentro das empresas aí. Tá? Então, por isso que a Aline falou, a empresa trabalha usa isso, e usa mesmo. Né? Patrícia colocando aqui para mim, ó. Ingressei na área de artesanato e pensando em melhorar as vendas, fiz uma parceria e que não está funcionando, pois eu fiquei muito atarefada e não faço nem o meu, nem da parceira. E não sei se desfaço a parceria ou não, pois é o que tem aparecido de trabalho. Patrícia, você tem que fazer uma análise do quanto está compensando essa parceria ou não. Né? Então, eu sugiro que você coloque assim, por que de repente, o que está acontecendo de problemas? Tá? Então, esse pode ser um ponto inicial. Quais são os problemas que estão acontecendo nessa parceria? Tá? Está acontecendo isso porque eu não estou conseguindo dar conta disso, a minha parceira também não está fazendo isso, tal. Coloque esses pontos. Depois desses pontos, faça uma análise do seguinte, como que eu posso melhorar? Tá? Será que eu posso que decisões que eu posso efetivamente tomar para melhorar esse aspecto que seria meu, esse aspecto da minha parceira? E aí você vai fazer uma análise disso, para você decidir se fica ou não nesse momento. De repente você vai ter que dar um tempo nesse processo, ou não. De repente, contratar alguém para ajudar.
De repente, ver se tem alguma outra parceira que está mais disponível para isso. Então, coloca isso no papel, tá? Os seus pontos, os pontos da sua parceira, e o ideal é, de repente, vocês conversarem, tá? Isso é ter transparência, para que realmente não seja tomada também uma decisão unilateral. Porque se você tem uma parceria, eu acho que tem que ter uma parceria que seja de ambas, né? Uma comunicação de via dupla aí, ok? Aí, a Fernanda está me falando o seguinte, ó. Como lidar com o arrependimento após a tomada de decisão? Fernanda, é assim, eu não vou te falar que a gente não sofre quando a gente se arrepende, porque a gente sofre porque a gente é ser humano, tá? Só que assim, sofre por um tempo, só que não adianta você ficar sofrendo para a vida inteira. Então assim, eu acho que curta o teu momento de sofrimento, fala assim, ai, fiz a burrada, por que eu fiz isso, parará. Tá, deu. Sofrimento deu, parou a sofrência, e aí começa a pensar o seguinte, ok, porque assim, o arrependimento não vai mudar a tua vida, essa é a questão. Se arrepender pelo que fez, não vai adiantar nada. Então, o que você precisa fazer? Ok, como eu vou consertar, de repente, o que eu fiz de errado? Tá? Que caminho eu posso tomar? Escreve, coloca lá vários caminhos que você pode tomar, e aí fala assim, opa, isso aqui vai ser o melhor. Tá? E aí vai e faz. Tá? Não fica esperando. Por quê? Quanto mais você demora para tomar ação, pior fica o resultado. Então, muita gente fica preso no arrependimento. Aí fica naquele ciclo vicioso. Ah, eu fiz errado, por que eu fiz errado? Não adianta você ficar procurando culpados, não adianta se culpar pelo que você fez. O que você precisa fazer é tomar uma ação daqui por diante. Pensa sempre, presente e futuro, presente e futuro. O passado serve para você aprender. Então, de repente, o que você fez de errado, fala assim, o que eu aprendi com isso que eu fiz? Tá? Aprendeu? Ok, o que eu vou fazer agora? Vou fazer aquilo por quê? Porque agora eu quero atingir tal coisa. Tá? Então faz isso. Não fica nessa sofrência, porque a sofrência te mata. Né? E aí você não sai do lugar. E quando a gente começa a sofrer, é pior. Sabe por quê? Porque a gente entra numa vibe de ficar cada vez com medo de tomar decisão. Porque a gente fica com medo desse arrependimento. E aí a gente não toma as decisões, e mesmo decisões simples. Se a gente sai desse local obscuro, que é desse arrependimento. Se a gente fala assim, opa, deixa eu chacoalhar a poeira e dar a volta por cima e bora lá, tá? Você cada vez mais vai encontrar força de você dar a volta por cima. Porque você vai ver que você tem muito mais força do que você imaginava. Que você encontra muito mais solução do que você imaginava. Eu tenho um outro mantra, além do escreva, escreva, escreva. Eu tenho um mantra do seguinte, solução, solução, solução. Tá? Todo problema que eu encontro, eu busco a solução. E isso eu levo para minha equipe e levo para minha família. Então, assim, aqui mesmo, na empresa, quando tem alguma coisa, eu vou lá e falo assim, os meninos já sabem, a minha equipe já é treinada para isso, que eles chegam antes e eles falam assim para mim, olha, aconteceu coisa errada, mas eu já encontrei a solução. Ótimo, ótimo, ótimo. Aí eles só me falam o que eles fizeram e a solução, só para eu ficar sabendo. Mas essa questão de que não fica naquele sofrimento de fiz coisa errada. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar para a Valéria, e agora? Não, porque eles mesmos já dão a solução. E aí, acabou. E eu não fico pisoteando na cabeça deles, né? Tipo, pô, por que fez isso? Né? Não, se der a solução, ótimo. Tá? Porque não vai adiantar ficar pisoteando na cabeça. Aí que a pessoa não vai querer fazer mais nada e fica com medo de inovar. Tá? O processo de inovação é essencial nas empresas. Então, e a inovação só acontece quando a gente erra. Tá? A gente vai errar muito quando a gente inova, porque às vezes são coisas diferentes, são coisas novas, coisas diferentes da empresa, produtos novos, e isso é bacana, tá? Mas isso traz uma motivação enorme, são desafios aí, ok? Aí ela a Patrícia me respondendo aqui. Sim, vou pontuar e conversar abertamente, pois eu que vendo e eu quem planejo. Faço molde, dou preço e às vezes eu que produzo. A pessoa não está acompanhando o processo e não tem interesse em aprender e me ajudar nas tarefas. Eu vou ouvir isso o quanto antes, obrigada. Patrícia, é isso, toma decisão. Tá? Conversa com ela. E aí, porque eu acho assim, toda pessoa merece uma chance. Tá? Eu sempre sou a única pessoa que não merece uma chance é se me trair no casamento, no relacionamento, né? Porque isso eu já não vou falar para vocês que eu aceitaria. Meu marido já sabe disso. Eu falei assim, faça muito bem feito. Por quê? Se fizer um dia errado e eu descobrir, isso não tem mais perdão, né? Agora, na questão, às vezes, de trabalho, né, ou um erro que acontece no dia a dia, gente, aí eu acho que a gente tem que conversar abertamente e perdoar. Né? Perdoar, sim, ter uma nova chance da pessoa, porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes ela não está vendo isso, tá? Então eu preciso dar um feedback para ela. Então eu acho que isso é importante a gente ter nesse momento aí, tá bom? Patrícia, deixa eu ver aqui mais que as pessoas me perguntaram aqui. Ah, o pessoal me perguntou do curso, né?
Ah, o pessoal perguntou, Valéria, mas esse curso aí, como que a gente faz? Isso é aberto, isso é fechado, coisa e tal. Gente, isso é um curso online, então ele é aberto direto, né? E aí eu vou deixar um link aqui, quem quiser fazer, porque algumas pessoas já me perguntaram do link aqui, como que faz para fazer o curso. E aí, para quem está assistindo o webinário, tem uma promoção aqui que o Luiz de Marketing fez aqui para mim. Né? Fez para mim não, fez para vocês, na realidade, né? Para mim não, né? Porque eu não vou comprar o curso, né? Que eu dou o curso, mas ele fez aqui que tem uma promoção que as pessoas que fizerem a inscrição até sexta-feira, ó, o link tá aí, tá? Mandei o link para vocês. Isso, até sexta, ele está saindo por 597, ok? Então as pessoas me perguntaram o valor aqui, porque ele custa 997, se alguém for na plataforma aí do curso vai ver que é 997, mas ele está saindo por 597. Ou 12 parcelas, 59,70. Então quem me perguntou aí, já estou respondendo sobre isso, tá? E que me perguntou também se ele vai ajudar a resolver vários problemas familiares ou de empresa, também ajuda, tá, gente? Negociações problemáticas, essas coisas aí, ajuda. Tá? Esse é um programa que tem 12 módulos, onde eu ensino basicamente o método, todo o método 12Ps vai estar lá. Tem um grupo no Facebook que eu estou lá no grupo para realmente orientar o pessoal. Então tem basicamente uma consultoria, vamos dizer assim, comigo, porque eu estou lá no grupo, então as pessoas podem me perguntar, eu faço todo o acompanhamento desse grupo pessoalmente, né? Então, de repente, quem se interessar para saber um pouco mais de mim aí, né? Tá aí, ok? E aí é o seguinte, né? Deixa eu ver aqui que o pessoal me perguntou mais aqui. Ah, a Patrícia falando assim para mim. Ela, kkk, eu também não aceito traição, e viro a página sempre, né? Que aí ela, tem duas Patrícias, a Patrícia Sudré me disse isso, a Patrícia Ribeiro eu coloquei, adorei. Eu falei igualzinho pro meu marido, né? Meninas, juntas, né? Porque, sei lá, isso aí eu não aceito. É a única coisa que eu não aceito. De repente errar na minha equipe, comete um R caso minha filha, tudo mais. Agora isso não. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tá? Beleza. Ah, eu já respondi essas. Gente, é isso, né? Eu espero ter ajudado vocês aí nessa 1h15 aí, que a gente tá juntos, falei que era 1h15, né, para a gente falar, com algumas dicas. Infelizmente eu não consigo falar sobre tudo, porque tem muita coisa em tomada de decisão, que eu estudei ao longo desses anos aí, mas espero ter um outro momento que a gente possa estar em outro webinário, de repente eu faço um outro webinário com alguma outra parte de alguma coisa que o pessoal me mande, alguma pergunta, tudo mais, tá? Eu estou no Facebook, então acessem lá Valéria Nakamura, também estou no Instagram, então vejam lá, vira e mexe, eu estou publicando alguma coisa, alguma dica, tudo mais. Eu tenho um blog, vou deixar até o endereço do blog aqui, para quem quiser me acompanhar no blog, ó, blog.decisionmakers.com.br, tá? Então, esse é o meu blog, vocês podem me acompanhar lá também, tá? Que eu escrevo alguns artigos. Quem quiser me mandar qualquer outra coisa aí, vocês podem me mandar também. Eu vou deixar aqui o e-mail do pessoal, triadps.com, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí em relação ao curso e tudo mais, pode mandar para esse e-mail que o pessoal também atende vocês, tá? E se precisar alguma coisa, eu estou à disposição, pode me mandar dúvidas também, que no momento que eu puder responder, de repente eu gravo um vídeo, coloco no canal e mando para vocês, tá bom, gente? Então, acho que não tem mais nenhuma perguntinha. Obrigada por tudo. Ah, a Aline falou, conteúdo fantástico, fiz várias anotações para o meu dia a dia. Obrigada a você, Aline. A gente se vê, a Aline também acho que vão me encontrar logo na tutoria. Eu acho que daqui 1 semana e meia a gente faz uma tutoria também, no Tríade da Produtividade, a gente se encontra lá. Tá bom, Aline? Então, gente, obrigada por tudo, boa noite, obrigada também, né, pela companhia aí, e estaremos juntos aí no próximo, ok? Gente, tchau, obrigada por tudo, até mais.